Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, São Paulo. Eu quero dizer que é um prazer ter você todos os dias juntamente comigo, recebendo uma palavra que vem lá do coração de Deus para o nosso coração, os nossos devocionais. O nosso devocional de hoje encontra-se em Provérbios 3, caminhando em sabedoria, o caminho da confiança que conduz à vida. Então hoje vamos aprender com Provérbios 3 como viver uma vida guiada pela sabedoria divina, uma vida de confiança, de direção e paz. O propósito do devocional é compreender como a sabedoria e a confiança em Deus moldam nossa vida diária. Então, nesse devocional profundo, baseado em Provérbios 3, eu, pastor José Carlos Carvalho, te conduzirei a uma reflexão transformadora sobre a verdadeira sabedoria bíblica e o poder da confiança total no Senhor. Esse capítulo revela um dos princípios mais preciosos da vida cristã. A verdadeira segurança não nasce das circunstâncias, mas da dependência de Deus. Vale a pena repetir isso, então abra os seus ouvidos e preste atenção. A verdadeira segurança não nasce das circunstâncias, mas da dependência de Deus. Como é verdade isso, né, gente? Então, nesse devocional você aprenderá o que significa confiar no Senhor de todo o coração, como diz os versículos 5 e 6 de Provérbios 3. Como Deus dirige nossos caminhos quando renunciamos ao controle. A diferença entre sabedoria humana e sabedoria divina. A promessa de Deus para quem honra o Senhor com bens e primícias. O valor da correção divina como expressão de amor. Como a sabedoria traz vida, saúde, paz e direção. Prepare-se para um estudo claro, devocional e edificante que fortalecerá sua fé, despertará sua confiança e renovará sua caminhada com Deus. Então, vamos aqui apreciar a leitura de Provérbios capítulo 3. Abra aí em Provérbios capítulo 3 para juntos desfrutarmos dessa leitura maravilhosa desse texto de Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3 diz o seguinte: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém discernimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riqueza e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis
e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lhe lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou o lugar nos céus. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um efeito para o seu próprio pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança. Olha que coisa bonita. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e lhe darei algo, se você pode lhe ajudar hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é o seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Olha, que devocional maravilhoso aqui nesse Salmo 3, né? Que texto maravilhoso do Provérbios 3, perdão, né? Como a sabedoria traz vida, saúde, paz e direção. Então vamos pensar um pouquinho nesse capítulo 3 de Provérbios, dividindo ele em blocos, esboçando, né? Vamos aí. O primeiro ponto, nós temos a sabedoria começa com obediência, os versículos 1 a 4. A sabedoria começa com obediência. Veja que o autor fala sobre guardar os mandamentos, traz longevidade e paz. Ele fala que a misericórdia e verdade devem estar escritas no coração e que a verdadeira vida cristã é interna antes de ser externa. A aplicação desse bloco é: obedeço a Deus apenas quando é conveniente ou sua palavra é meu padrão de vida? É uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. O segundo bloco, versículos 5 e 6, confiar plenamente no Senhor. Esse é o texto central do capítulo. Confiar de todo o coração, ou seja, sem reserva, sem restrições, sem reticências, sem parênteses. Veja que ele diz: não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, é renunciar ao controle, deixar que Deus nos controle, não querer tomar as rédeas. Ainda diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. Isso nos faz lembrar que trazer Deus para cada decisão da nossa vida. E o resultado fala que Ele endireitará as tuas veredas, ou seja, Ele vai consertar os nossos erros, vai nos orientar, nos levar para o caminho correto, por direção correta, por esclarecimento correto, por decisões corretas. Esse é o resultado. Qual é a aplicação prática a isso? São as nossas decisões no convívio familiar, no trabalho, no ministério, nas finanças, nos relacionamentos. Quando nós entregamos isso tudo nas mãos de Deus e seguimos as suas orientações, olha, nós vamos realmente prosperar, porque vamos evitar aborrecimento de refazer as coisas, de refazer relacionamento, de refazer aquela tarefa, de mudar de atitude. Então, faça segundo as orientações de Deus. O terceiro bloco do capítulo 3 de Provérbios está nos versículos 7 a 8, que vai falar que a sabedoria traz saúde, força e proteção. Olha, esse tripé
que a sabedoria oferece: saúde, força e proteção. Ele fala que temer ao Senhor, isso é humildade, e que afastar-se do mal deve ser uma escolha diária nossa. E a promessa é saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos. Quando a gente faz as coisas que Deus orienta, estamos protegendo o nosso corpo, tanto no sentido físico quanto no sentido emocional e espiritual. Muitas vezes estamos sofrendo por decisões erradas, que aí afetam todo o nosso emocional e isso acaba externando no nosso corpo. Você já viu aquele ditado? Quem não tem cabeça, o corpo padece? É uma grande verdade. Bom, o outro bloco está nos versículos 9 a 10. Honrar a Deus com as finanças. Deus não pede por necessidade, Ele não precisa de nada de nós. Mas Ele pede para nos ensinar a ter confiança nele e dependência nele. Para entender que tudo aquilo que nós temos é dele. Ele só quer que a gente mostre gratidão, devolvendo uma parte para investir nele e na nossa vida. Investir nele, no reino dele. E com certeza na nossa vida. Ele promete que vai nos abençoar. A bênção vem desse coração obediente. Veja que o autor diz: se encherão os teus celeiros, ou seja, uma provisão abundante. Outro bloco aqui do capítulo 3 de Provérbios encontra-se nos versículos 11 e 12. Deus corrige porque ama, disciplina porque ama. Não diz que castiga, corrige, disciplina. A disciplina não é punição, mas é um cuidado e direção. A correção molda o caráter cristão. Deus só corrige realmente os filhos amados. Quem não quer nada, quem não aceita a correção, vai pagar o preço, vai colher as próprias consequências. E os versículos 13 a 26, nós temos os benefícios da sabedoria que são esboçados aqui nesse bloco. Fala que ela é mais preciosa do que o ouro. A sabedoria é árvore de vida, traz paz, estabilidade e segurança. Veja quantos benefícios, né? E o último bloco dos versículos 27 a 35. O caminho do justo, em contrapartida, em oposição, o caminho do ímpio. Fala que o justo age com bondade, o ímpio vive em contenda. Deus abençoa os humildes, mas resiste aos soberbos. Concluindo esse devocional em Provérbios 3, olha, tem tanta coisa aqui, se nós fôssemos estudar mais a fundo, levaria um tempo, né? Mas com certeza seria um tempo precioso. Quem sabe futuramente, né? Eu já fiz um sermão de conselhos em Provérbios 3. Procure aí no YouTube que você vai encontrar conselhos de Provérbios 3 para a nossa vida aí com o pastor José Carlos Carvalho. Então, recapitulando, gente, nós temos o desafio prático para a nossa semana. Entregar ao Senhor uma área da nossa vida onde ainda temos dificuldade em controlar. Tem pessoas que têm dificuldade em deixar que Deus dirija as suas finanças, o seu orçamento doméstico. Tem pessoas que têm dificuldade em permitir que Deus dirija as suas emoções, os seus relacionamentos, o seu lazer, o seu trabalho. Se entregue totalmente. Em todas essas áreas, Deus terá prazer de te orientar e dirigir, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para você, o que é melhor para nós. Confie no Senhor, espera nele. E Ele vai endireitar o teu caminho. Ele vai fazer sobressair o sol sobre a sua justiça. Então confia no Senhor, descansa no Senhor, deixe Ele dirigir os caminhos. Vale a pena repetir os versículos 5 e 6 de Provérbios, aqui 3, que diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E olha, veja o 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então,
Estamos aqui concluindo esse devocional em Provérbios 3. Espero que realmente ele fale a sua mente e o seu coração. Vamos orar? Pai bondoso, Pai querido, mais uma vez eu oro junto com os teus servos e para esses teus servos que estão assistindo esse devocional. O Senhor sabe que muitos deles estão precisando de direção, de orientação para tomada de decisão nos seus relacionamentos, nos seus trabalhos, nas suas finanças, no seu dia a dia, no seu ministério. Ó Deus, desperta neles o desejo de buscar a tua sabedoria através da tua palavra e os orienta, Pai. Eu creio nisso, para que eles não tomem decisões erradas, mas sigam piamente aquilo que o Senhor orienta. Muitos também estão enfrentando dificuldades por escolhas errôneas, por decisões errôneas, por ouvir conselhos que não são compatíveis com a tua palavra. Os ajuda a corrigir isso e a voltar para os teus caminhos. Muitos estão enfrentando dificuldades no seu dia a dia para manter suas contas, suas provisões diárias. Entra com provisão, socorre, ó Deus. Traz também cura da alma, do espírito, do corpo. Traz direção, traz avivamento, traz esperança para aqueles que perderam a esperança. E, Senhor, entra com providência também nas causas que estão paradas na justiça, para que os teus servos sejam contemplados com ganho de causa. Derrama o bálsamo do teu Santo Espírito na vida deles. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou a sua mente e o seu coração, não guarde para você. Compartilhe com seus amigos e peça para que eles compartilhem com os outros. Não esqueça também de deixar sua curtida, de fazer seu comentário. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Ative os sininhos para receber as nossas notificações. Compartilhe esse devocional. Mais uma vez eu peço, compartilhe aí, certo? Se você precisa de ajuda, de aconselhamento, de oração, escreva lá nos comentários e eu terei o enorme prazer em responder. E faço um convite a você para amanhã estarmos juntos para mais um próximo devocional. Se assim Deus nos permitir, estaremos juntos com Provérbios capítulo 4. Deus te abençoe grandemente e que você tenha um dia maravilhoso na presença desse Deus escandalosamente maravilhoso. Amém.